Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos para a nossa reflexão de hoje em Provérbios, no capítulo 8. E no capítulo 8 de Provérbios, a gente vai ver que a sabedoria que a gente vem falando aqui e que Salomão retrata aqui nos seus provérbios, que essa sabedoria ela é personificada como alguém que clama nas ruas, grita, chama nas ruas, nas encruzilhadas, nos portões da cidade, ou seja, nos lugares públicos e acessíveis. A sabedoria ela tem chamado, clamado e tentado encontrar corações que estejam desejosos, com sede e fome de sabedoria. Isso pode ser interpretado como uma manifestação do Espírito Santo, que fala com clareza ao nosso coração, à nossa alma, e poder a todos os que desejam ouvir, para ser transformados pela palavra, ser transformados pelo conhecimento. Provérbios 8:1 começa nos dizendo isso. Uma pergunta, a minha versão traz uma pergunta. Talvez algumas versões vão ser um pouquinho diferentes esse início, mas o sentido é o mesmo. A versão que eu vou ler diz assim: não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? Uma outra versão diz: clama a sabedoria, e o entendimento levanta a sua voz. Essa voz que clama ela pode ser comparada à voz profética, ao mover do Espírito nos cultos, na nossa vida. O Espírito ele fala por meio da palavra, como a gente está lendo aqui, e a cada dia meditando e observando as orientações de Deus, a palavra de Deus para a nossa vida, através de dons espirituais e através também de revelações, chamando o povo ao arrependimento, à santidade e ao temor do Senhor. A sabedoria, a palavra de Deus tem esse poder de nos constranger com o amor de Deus, de nos constranger com a glória e a graça, a misericórdia de Deus, para que a gente caia em si e veja quanto pecadores nós somos e quão distante nós estávamos de Deus e carecemos da sua graça. Mas a partir do momento em que nos arrependemos, Ele vem com a sua santidade sobre nós. E com seu sangue Ele nos purifica. Com seu sangue Ele nos justifica. Pelo sacrifício de Cristo somos justificados, perdoados e os nossos pecados são apagados. E agora a gente é inserido na família de Deus novamente. E podemos nos achegar a sua santa presença. E também isso tem que trazer a nós, a nossa alma, ao nosso espírito, um temor do Senhor. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Não temos coragem de olhar a Ele por causa da sua santidade. Mas temos a misericórdia e podemos nos achegar a Ele em sabedoria e entendimento e em espírito e em verdade. Graças a Cristo. Graças a Cristo que advoga por nós, graças a esse Espírito Santo que trabalha dentro de nós, para que venha trazer esse arrependimento na nossa vida e a gente possa com sabedoria agora chegar a Deus. Apresentar a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, clamando também nas ruas, clamando também nas encruzilhadas, nos portões da cidade, aonde estivermos, com a nossa vida e com a nossa voz, exalando essa sabedoria, esse Espírito Santo através das nossas atitudes, através das nossas palavras, trazendo um consolo, trazendo conforto, trazendo uma exortação para o povo de Deus que ainda está na terra, que ainda aguarda a sua chamada celestial. A sabedoria ela é desde o princípio. A descrição da sabedoria, a gente vai ver em Provérbios 8:22, que a sabedoria ela é como se ela já estava com Deus desde o princípio das suas obras. Isso também nos remete ao que escreveu João no capítulo 1. João começa o seu evangelho escrevendo assim, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui em Provérbios, a partir do verso 22 do capítulo 8 até 31, a gente vai ver que o salmista começa a falar da sabedoria estando lá no princípio da criação. É por isso que alguns dias atrás eu mencionei, a sabedoria ela é uma pessoa, que é Cristo Jesus. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não podemos chegar a Deus senão por Cristo Jesus. Ele detém a verdade, Ele detém a sabedoria, Ele sabe o caminho que devemos andar, porque Ele é o caminho. E isso então, a gente entende que a sabedoria ela pode ser conectada com Cristo, que é a sabedoria encarnada. A gente reconhece essa plenitude da sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus. E o Espírito Santo glorifica a Cristo. João 16, capítulo 16, o verso 14, também falou sobre isso. João capítulo 16, verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui, Jesus está falando do Espírito Santo. Que quando ele derramar do Espírito Santo, esse Espírito Santo vai ensinar todas as coisas que aprendeu de Deus. Porque ele aprendeu desde o princípio, assim como Cristo. E ele glorificaria a Cristo, porque ele havia de receber do que era de Cristo e anunciar a nós, que somos agora a morada do Espírito Santo. E em Provérbios capítulo 8, 22, diz assim: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. E aqui ele está falando da própria sabedoria. A sabedoria existe desde a eternidade. Há um espaço aqui para uma interpretação trinitária, da parte de Deus Pai, sabedoria prefigurada em Cristo, Deus Filho, e a manifestação do Espírito, e a ação criadora, que é plena de poder espiritual, e vem do poder do Espírito Santo, que é esse poder. Então, temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A sabedoria entre eles agindo. Ela também faz parte dessa interpretação. A sabedoria, nesse contexto, ela é uma expressão do mover eterno de Deus. Tudo ele criou em sabedoria. Basta a gente olhar para a sua criação. Nós, que podemos enxergar em cores vivas, diferentes cores e tonalidades. Se fôssemos criados sem enxergar as cores, tudo no mesmo tom, preto e branco, ainda assim viveríamos, mas sem prazer em ver as coisas. Olha a sabedoria de Deus em nos criar para que pudéssemos ter o prazer de ver as cores, de ver uma tela pintada, do poder criativo de misturar as cores e criar uma nova. Do nosso paladar, de sentir o gosto do alimento. Se Deus nos criasse sem sentir gosto de nada, o mesmo alimento todos os dias, ainda assim viveríamos, porque teríamos todos os nutrientes necessários. Mas Deus, na sua eterna sabedoria, criou para que a gente pudesse ter prazer naquilo que a gente está degustando, no alimento preparado, no alimento que a gente colhe do pé da árvore, do pé da fruta. Então a gente consegue usufruir, ter prazer no gosto, do azedo, do amargo, do doce. A sua sabedoria, ela é eterna. A sabedoria, ela conduz a vida, a justiça e a retidão. Marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. O texto de Provérbios, capítulo 8, verso 19, diz o seguinte: Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Isso
é similar e ecoa assim com o ensino de Paulo sobre os frutos do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer que os frutos do Espírito são o seguinte. Capítulo 5 de Gálatas, versos 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso é a sabedoria, isso ela produz em nós. A sabedoria ela não é apenas teoria. A gente ler, buscar, entender, a sabedoria é isso, a sabedoria é desde a criação, desde a eternidade, ela existe há muito tempo, ela é de Deus. Ela é um Deus. Mas a sabedoria ela manifesta em atitudes. As atitudes, através desses frutos, a gente sabe aquele que é cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus. A sabedoria, ela não é teórica, ela é prática também. É através das nossas palavras, através do nosso testemunho. Essa é a sabedoria. Essas são as obras da sabedoria. E a sabedoria traz uma promessa de vida abundante. Verso 35 de Provérbios 8 diz: porque o que me achar a sabedoria, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Isso é uma linguagem típica de um avivamento. Vida em abundância, favor divino, presença manifesta de Deus em nossas vidas. Aqueles que andam na sabedoria do Espírito vivem debaixo de uma unção especial, que traz um discernimento sobre as coisas, um discernimento sobre a situação desse sistema de coisas, do mundo. Traz um consolo para nós e para aqueles que estão ao redor. Traz poder e direção para a vida eterna. Por isso, devemos buscar a sabedoria como buscamos o batismo no Espírito Santo, com a mesma sede, com a mesma entrega, com a mesma fé. Devemos estar sensíveis à voz da sabedoria, porque ela fala claramente, como começamos aqui a reflexão, ela clama na esquina, nas portas da cidade. Devemos viver uma vida que reflita a sabedoria divina na nossa família, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, no meio dos amigos, no meio da sociedade, que reflita o fruto do Espírito visível: amor, bondade, longanimidade, humildade. E nós devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. O primeiro Provérbios 1, começou falando isso. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Isso é algo essencial no culto, na oração, na nossa santificação pessoal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Uma ótima noite.